A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Em Poemas Inconjuntos, Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa, encontramos alguns versos que nos fazem pensar. Medo da morte? Acordarei de outra maneira, talvez corpo, talvez continuidade, talvez renovado, mas acordarei. Se até os átomos não dormem, por que hei de ser eu só a dormir? Amigo ouvinte, com essa reflexão inicial do grande escritor português, nós damos início ao programa Café Literário da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Aqui falando, Henrique Fernandes, produtor e apresentador. Já há alguns programas que temos falado sobre o tema da morte, trazendo algumas reflexões com base em textos que temos citado, porque esse é um tema que precisa, sim, de alguma atenção, alguma reflexão, porque todos nós lidamos com esse desafio. Todos nós vamos passar por isso. Lidamos com perdas difíceis, vivenciamos a experiência do luto, que envolve tantas emoções, atitudes, pode impactar de forma contundente a nossa vida. Cada um tem as suas atitudes e as suas concepções a respeito da morte e do morrer. Nós apresentamos, em linhas muito gerais, uma obra que consideramos uma obra importante, até porque, no conjunto dos estudos acadêmicos sobre esse tema, a psicologia da morte, ou reflexões ou pesquisas no campo da tanatologia, que é uma área que estuda a morte, nós apresentamos o livro da professora de São Paulo, que é a doutora Maria Júlia Kovacs, uma obra de 2003 que se chama Educação para a Morte, Temas e Reflexões. Uma excelente obra. A outra que também compartilhamos, e já falamos sobre ela algumas vezes, e voltaremos a falar, é uma obra de 1984 e que tem basicamente o mesmo título, Educação para a Morte, do saudoso professor José Herculano Pires, um filósofo espírita. Uma obra que contribui de uma maneira bastante significativa para uma compreensão e para reflexões em torno do tema da morte. Vale a pena ler as duas, estabelecendo alguns possíveis paralelos. Há uma obra também importantíssima no campo da literatura espírita, a obra também do saudoso Carlos Embaçaí, O que é a Morte? Uma obra bem interessante, porque atravessa algumas áreas do conhecimento e propõe uma compreensão espírita em torno dessa questão. E é sempre muito importante trabalharmos com múltiplos olhares para termos uma visão do todo. Por isso é muito importante dedicarmos, se possível, alguma atenção a obras que tratam desse tema dentro de uma perspectiva histórica, porque as concepções sobre a morte e as atitudes diante da morte mudaram muito ao longo dos tempos, desde tempos mais recuados nas sociedades agrárias, pastoris, atravessando depois a Idade Média, a modernidade e até hoje. Há muitas atitudes, diferentes atitudes diante desse tema. O autor mais conhecido nesse sentido é o Philippe Arriet, historiador francês, que tem inúmeros textos a respeito desse tema. Tem um que eu particularmente gosto muito, é outro autor, que em 1970 lançou a obra O Homem e a Morte. É o Edgar Morin, um intelectual, um grande escritor, bastante conhecido e que tem uma produção extensa nas áreas da educação,
filosofia e temas da contemporaneidade. E hoje, querido amigo que está aqui participando do programa, que está ouvindo, nós vamos trazer a contribuição bastante sensível de um outro autor, bem recente, já citado várias vezes aqui nos programas Café Literário, que é o José Tolentino Mendonça. Ele é um especialista em estudos bíblicos, teólogo cristão, poeta português e tem vários livros publicados. Há um deles que eu aprecio sobremaneira, e já falamos muito sobre ele, que se chama Libertar o Tempo, por uma arte espiritual do presente. Eu vou compartilhar com você o capítulo 16 dessa pequena obra e que tem um conteúdo excelente, se chama A Arte de Morrer. É um capítulo muito pequeno. Eu tenho aqui as páginas 73, 74 e 75. Traz algumas reflexões bem importantes para você, para mim, para todos nós. Independente da crença religiosa e espiritual, ele aqui nos fala dessa experiência humana, a arte de morrer. Então vamos ao capítulo e, dentro do possível, nós vamos fazer algumas pontes com o texto do Herculano Pires e talvez até outros autores. Ele começa falando de uma certa estranheza. Ele diz assim: é tão estranho que entre a avalanche de saberes úteis e inúteis que nós acumulamos uma vida inteira, não esteja este, aprender a morrer. O amigo ouvinte pode observar que ele utiliza um verbo interessante, aprender a morrer. Isso, naturalmente, como temos desenvolvido nos programas, pressupõe ou exige um processo de educação para a morte. Por isso, Tolentino Mendonça já começa com essa, vamos repetir, estranheza. Como parece estranho que no conjunto vastíssimo dos saberes que nós acumulamos ao longo de uma vida inteira, e como ele fala, saberes úteis e inúteis, como não aparece este, aprender a morrer? É no mínimo curioso, é no mínimo estranho. Ele prossegue: a contemporaneidade fez da morte o seu tabu, o mais temido e ocultado, e deixa-nos completamente impreparados para enfrentar a naturalidade com que a vida a abraça. Exatamente como o professor Herculano Pires já havia assinalado no seu livro de 1984. É curioso notar que em nosso tempo só cuidamos da educação para a vida. A morte é o nosso fim inevitável. No entanto, chegamos geralmente a ela, diz Herculano Pires, sem o menor preparo. Essa é a ideia. Como de alguma forma ela é tratada como um tabu, um assunto temido, evoluímos ao longo da vida completamente impreparados, diz o Tolentino, para enfrentar a naturalidade com que a vida a abraça. E como já comentamos em outro programa, no livro da doutora Maria Júlia Kovacs, a morte faz parte do desenvolvimento humano. Isso quer dizer que ela acompanha o ser humano no seu ciclo vital. Essa forma de pensar a morte tem o poder de mudar, muito provavelmente, a nossa atitude frente à morte. Ela faz parte do desenvolvimento humano. E o nosso autor português dá sequência ao texto dizendo assim: a morte surge como uma interrupção, um interdito de linguagem, mais inconveniente do que uma asneira, uma dor para viver às escondidas, uma intromissão com a qual em nenhum momento contamos. Sobre a morte, não sabemos o que dizer, nem o que pensar, e isso constitui, de fato, uma falta enorme. É um primeiro parágrafo onde ele contextualiza esse tema, mostrando que, para muitos, permanece como um tabu, um interdito de linguagem, ou seja, é proibido falar sobre isso. É uma dor para viver às escondidas,
uma intromissão com a qual em nenhum momento nós contamos. Essa é uma reflexão inicial muito importante, amigo ouvinte, e nós precisamos fazer esse enfrentamento. Ele prossegue citando aqui um grande filósofo, Montaigne, que dizia que não morremos por estar doentes, morremos por estar vivos. Talvez seja por aí que devamos recomeçar, religando o que hoje parece tão inconciliável. Ele aponta um início do nosso trabalho em relação a esse tema. E que questão é essa? A morte é uma expressão da vida. Talvez, entende o nosso autor, esteja aí o início do nosso trabalho. Precisamos recomeçar. É passar a ver a morte como expressão da vida. A mais enigmática, ele prossegue, impenetrável e intraduzível das expressões, certamente, mas é no interior da vida que temos de compreendê-la. Então, quando nós falamos, quando Herculano Pires fala, quando a doutora Kovacs fala e tantos outros autores, sobre uma possível proposta de educação para a morte, o que está no cerne dessa questão é uma relação com a vida, porque a morte é uma expressão da vida. Ele fundamenta isso logo na outra frase, dizendo que, ao recolocar-nos dramaticamente perante o mistério que somos, a morte como que resgata a própria existência. É que podemos levar uma vida inteira sem pensar no que ela é. Esta surge-nos como um dado óbvio, esventrado de qualquer interrogação, uma certeza assente, sem mais. E não é assim. Vamos entender um pouco isso aqui, amigo ouvinte. Eu penso que ele está nos convidando a pensar num ponto muito importante. Podemos levar longos anos da nossa vida, ou mesmo uma vida inteira, acreditando que a vida é muito óbvia. Sabemos tudo sobre ela. E normalmente as religiões, ou mais especificamente os religiosos, costumam acreditar que tem explicações conclusivas e fechadas sobre todas as questões, deixando pouco espaço para o mistério, para uma reflexão, para um questionamento e até um espaço para a dúvida. A dúvida não é em si negativa, ela pode promover muita abertura, muito crescimento. Então podemos, como ele diz, levar uma vida inteira acreditando que tudo é muito óbvio, sem qualquer tipo de interrogação, uma certeza assente. Aí ele mesmo conclui, mas não é assim. E onde entra o papel da morte nisso tudo, que pode nos tirar dessa visão, às vezes, muito rasa, imediatista, ou até mesmo arrogante ou ilusória do próprio sentido da vida, ou do seu significado mais profundo, que a proposta dele é compreender a morte no interior da vida. Por isso, logo adiante, ele vai dizer, a morte pode representar no itinerário pessoal e nos nossos caminhos entrecruzados e comuns a oportunidade para olharmos a vida mais profundamente. Isso é importante. Esse grande evento, que é inevitável, a morte, o morrer, isso pode ser a oportunidade, vamos repetir, para olharmos a vida mais profundamente. Porque é um evento que escapa do nosso controle. Absolutamente certa, porque vai acontecer, e absolutamente imprevisível. Escapa, sempre escapa. Não há poder sobre ela. E as histórias das mitologias deixam isso muito claro. Não adianta enganar a morte, tentar enganar, fugir. Não tem como. Ela nos alcança. E por isso pode ser um grande caminho de reflexão para olharmos a vida mais profundamente. Vamos retomar uma fala do Edgar Morin em uma de suas obras, onde ele fala basicamente a mesma coisa. Ele diz assim, é impossível conhecer o homem sem lhe estudar a morte. Olha o que ele está propondo, o que ele está dizendo. Como eu posso conhecer o homem, a vida, a profundidade da vida, sem estudar a morte? Não há como. Ele prossegue. Porque talvez mais do que na vida, é na morte que o homem se revela. É nas suas atitudes e crenças perante a morte
que o homem exprime o que a vida tem de mais fundamental. Penso que é a mesma ideia que o Tolentino está colocando. Ou ainda como propõe o historiador francês Philippe Herrier na sua obra História da Morte no Ocidente. Diz assim: não é fácil lidar com a morte, mas ela espera por todos nós. Deixar de pensar na morte não a retarda ou evita. Pensar na morte pode nos ajudar a aceitá-la e a perceber que ela é uma experiência tão importante e valiosa quanto qualquer outra. Esse é um resgate importante, amigo ouvinte. E talvez a nossa pergunta possa ser esta: o que posso aprender sobre a vida com essa experiência? É claro que em nenhum momento aqui estamos ignorando o sofrimento que alcança o coração de uma pessoa que perde um ente querido. É claro que não. É muito difícil enfrentar uma perda. É muito difícil lidar com essas experiências. Essa reflexão está aqui colocada em sentido amplo. O que podemos aprender com tudo isso sobre a vida através de uma reflexão sobre a morte? E aí o Tolentino Mendonça dá mais um passo aqui, nesse sentido de olhar a vida mais profundamente, quando ele diz: a vida não é só este tráfico de verbos ativos, esta marcha emparedada e sonâmbula, este vogar entre dever e haver, esta contabilidade no lugar da metafísica. A vida não é só isso. A morte amplia. Interessante essa reflexão. A morte como um tema, um fato, que tem a capacidade de ampliar a nossa visão da própria vida. Porque a vida não é só isso. Só isso o quê? Esse caminhar sem sentido, sem propósito, essa contabilidade no lugar da metafísica. Eu penso que aqui ele está falando dessa visão do possuir, do ter, a contabilidade, o modo ter, como diria o Erich Fromm, no lugar da metafísica, ou seja, um ser que desponta para a dimensão mais profunda, espiritual da vida. Então a vida não é esse imediatismo. O que faz a morte, na visão do Tolentino? Revela-lhe um fundo que não vemos, ou seja, revela essa profundidade da vida que esse olhar mais superficial não alcança. E logo em seguida ele cita um grande poeta austríaco, Rainer Maria Rilke, que diz assim: Senhor, dá a cada um a sua própria morte, um morrer que venha dessa vida, que reparte por nós amor, sentido e aflição, porque nós somos apenas a casca e a folha. A grande morte que cada um traz em si é o fruto à volta do qual tudo gira. É bonito esse texto. Aqui, Tolentino Mendonça prossegue falando dessa visão de profundidade, que o enfrentamento da morte, uma reflexão, uma mudança de concepção em relação à morte, pode nos proporcionar. Revelar o fundo, a morte como uma expressão da vida. E o poeta traduz isso com uma linguagem que somente os poetas conseguem fazer. A cada um a sua própria morte. Um morrer que venha dessa vida, que reparte por nós amor, sentido e aflição. E aí ele fala da nossa condição humana. Quem somos? Ele responde: nós somos a casca e a folha. E o que falta? É o fruto à volta do qual tudo gira. E segundo o poeta, a grande morte que cada um traz em si é que vai revelar isso. Aprender com essa experiência. Por isso, Tolentino Mendonça prossegue: temos de aprender a estar com os outros quando chegar o seu momento, desenvolvendo capacidades até então negligenciadas. Temos de aprender a cuidar da dor e a minorá-la, mas não só com comprimidos, também com o coração, com a presença, com os gestos silenciosos, o respeito, com uma expectativa de coragem. Os doentes não estão à procura de indulgência. Temos de aprender a embalar a fragilidade, a dos outros e a nossa própria. Ajudar cada um a reencontrar-se com as coisas e
e com as memórias certas, a não desesperar, a encontrar um fio de sentido no que está vivendo, por ínfimo e trêmulo que seja. Esta é a base de um trabalho que hoje vem sendo amplamente desenvolvido no campo da psicologia, da enfermagem, da medicina, todas as áreas ligadas à saúde, ligadas ao paciente terminal, as situações que envolvem o cuidado, o acolhimento da pessoa que está vivendo a proximidade da morte. A doutora Elizabeth Kubler-Ross tornou-se, até hoje, uma referência nessa área com a publicação do livro Sobre a Morte e o Morrer. Era uma médica extraordinária, sensível, empática. Ela é autora daquela abordagem clássica das fases do luto, e cada um tem a sua experiência de luto. Ela não está linearizando, ela propõe uma visão geral das etapas do luto. É disso que o Tolentino está falando. Aprender a estar com os outros quando chegar o seu momento. É desenvolver essa sensibilidade, essa capacidade de estar ao lado do outro, num momento difícil da dor, da morte. Isso aqui me chamou a atenção quando ele fala. Temos de aprender a embalar a fragilidade. Embalar a fragilidade. Isso é acolhimento. Mas não só a fragilidade dos outros, a nossa também. E ajudar cada um a se reencontrar com as coisas, com as memórias certas, a não entrar no desespero, encontrar um fio de sentido no que está vivendo. Encontrar um fio de sentido no que está vivendo, por ínfimo e trêmulo que seja. Olha quantas reflexões sobre a vida a partir de uma compreensão da morte. Temos de aprender a ser suporte, temos de querer eficiência técnica, mas também com compaixão. Temos de reconhecer o valor de um sorriso, ainda que imperfeito, em certas horas extremas. À beira do fim, há sempre tanta coisa que começa. Essa frase merece um destaque. Ele encerra o capítulo dizendo: uma das lembranças que me são mais queridas provém, por exemplo, do último internamento do meu pai. E o nosso autor diz assim: recordo-me de que por dias e dias andar de mãos dadas com ele, muito devagarinho, no grande corredor do hospital. Eu passava-lhe toda a força que podia com a minha mão, mas a sua mão era maior do que a minha, e sei que ainda é. É disso que uma reflexão sobre a morte fala. Mergulhar profundamente na vida. Fica aqui, amigo ouvinte, a dica dessa obra, especialmente esse pequeno capítulo, Libertar o Tempo para uma Arte Espiritual do Presente, de José Tolentino Mendonça. E eu encerro com algumas reflexões da obra clássica de Gibran Khalil Gibran, O Profeta. É o penúltimo capítulo que fala sobre a morte. Quereis conhecer o segredo da morte, mas como podereis descobri-lo se não o procurardes no coração da vida? Se quereis realmente contemplar o espírito da morte, abri amplamente as portas de vosso coração ao corpo da vida, pois a vida e a morte são uma e a mesma coisa, como o rio e o mar são uma e a mesma coisa. Aqui nos despedimos, desejando a você muita paz. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.